Seguir daqui agora, Cris, falando que passados quase 2 meses da tragédia no Museu Nacional no Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal recomendou que 6 museus, isso no país inteiro, elaborem planos de prevenção e combate a incêndio e pânico e gerenciamento de riscos. A gente conversa sobre isso com a Narayana Borges, ao vivo do Rio. Ô Nara, só que no Rio de Janeiro tem 2 museus nessa lista aí do Ministério Público, né? Bom dia. Oi, Raquel, bom dia para você, para a Cris, muito bom dia para os nossos assinantes. São 2 museus aqui no Rio de Janeiro, o Museu Imperial em Petrópolis, na região serrana, e o Museu Nacional de Belas Artes, aqui no centro do Rio de Janeiro, de onde nós falamos ao vivo. Então, esses 2 museus no Rio de Janeiro receberam essa recomendação. Além deles, também receberam os museus de arte sacra da Boa Morte em Goiás, o das Bandeiras, que também fica em Goiás, o Museu da Inconfidência em Minas e o Museu das Missões no Rio Grande do Sul. E de acordo com essa recomendação do Ministério Público, essas instituições vão ter de 3 a 6 meses para a elaboração desse projeto, desse plano de combate a incêndio e pânico e também de gerenciamento de risco. Essas instituições vão ter no máximo 1 ano para implementação desses planos, que deverão passar pela aprovação do Corpo de Bombeiros e também do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Olha, e se esses planos não forem colocados em prática, a Justiça poderá ser acionada, segundo o Ministério Público. O Rui Silva está mostrando um pouco mais para a gente aqui do Museu Nacional de Belas Artes, no centro do Rio de Janeiro, que também recebeu essa recomendação. Eu vou aproveitar para falar desse assunto agora com o Gustavo Cunha Mello, que é especialista em gerenciamento de risco. Gustavo, bom dia para você, obrigada pela sua participação. Essa recomendação do Ministério Público a 6 museus já é um passo? Sim, é um primeiro passo, inclusive na nota que o Ministério Público publicou, ele cita que esse é o primeiro passo e que os outros museus receberão a mesma atenção em breve, em outras fases desse programa. Agora, quando a gente fala em um plano de gerenciamento de risco, né? O que contém esse plano? Ele é igual em todos os museus? Tem diferença? O plano de gestão de risco é um processo, né? Você tem a etapa da identificação, depois você tem a etapa de análise e avaliação de risco e, por último, o tratamento, que vai se dar a conclusão, fechamento e quais são as soluções apontadas para cada risco. Cada uma dessas etapas tem uma série de ferramentas, análise preliminar de risco, árvore de falhas, RASOP, etc., conforme a etapa e conforme o risco e a natureza do risco que está se estudando. Não é só o risco de incêndio, você tem riscos, por exemplo, de roubo de acervo, você tem risco de alagamento, tem uma série de riscos que tem que ser analisados. Você monta, por exemplo, uma das ferramentas, uma matriz de risco, analisa a frequência e a severidade ou consequência desses riscos, de cada um desses riscos, e aí você cria uma hierarquia dos riscos. A partir dessa hierarquização desses riscos, você pode tomar medidas, as que são mais urgentes, as menos urgentes, quanto custará, quais são as soluções, e tudo isso é feito num programa de gestão de riscos. Agora, Gustavo, é um plano bem amplo, né? Exige um pouco de tempo. Agora, o que aconteceu no Museu Nacional, que a gente infelizmente acompanhou no mês passado, depois daquilo, então, a gente vê uma série de autoridades e órgãos se manifestando. De lá para cá, você sente que, de fato, houve uma mobilização para exatamente combater essas irregularidades dessas instituições importantes, ou ainda está muito devagar, muito moroso esse processo para tentar exatamente arrumar a casa e traçar estratégias para evitar que tragédias como aquela se repitam? Eu acho que o processo ainda está moroso, mas houve avanços, não há dúvida, mas é moroso. O Ministério Público está fazendo o papel que seria do Corpo de Bombeiros, cabe ao Corpo de Bombeiros fiscalizar, ele sabe quem não está com alvará, as instituições, estabelecimentos comerciais, principalmente que estão sem alvará, caberia a ele interditá-los e tomar essas providências para que isso se resolvesse. Como não fez, o Ministério Público está agindo. Tem que também chamar o IPHAN à responsabilidade, porque uma série de intervenções que os museus precisam fazer passa pela autorização do IPHAN. Então, todas essas pessoas juntas conseguem construir a solução. Muito obrigada pela sua participação, viu, Gustavo? Olha, gente, só para a gente encerrar, o Museu Nacional de Belas Artes, eu tentei por telefone falar com a assessoria, a diretora está viajando, não pôde nos receber, mas a informação é de que o Corpo de Bombeiros fez uma vistoria aqui nesse mês agora, e segundo a assessora, a diretora Mônica Chechel tem feito uma série de reuniões com os bombeiros exatamente para saber o que está faltando, as providências a serem tomadas. Eu lembro que em setembro a nossa equipe foi recebida pela diretora, ela informou para a gente que o plano de segurança levou 1 ano e meio, mais de 1
um ano e meio para ser elaborado e que os bombeiros emitiram um laudo de exigências e faltava apenas cumprir essas exigências. A assessoria não soube informar o que estava faltando e, de fato, o que já foi cumprido aí dentro desse laudo de exigências. Nossa produção também procurou o IPHAN e ainda não tivemos um retorno. Cris e Raquel. Tá certo, aguardamos essas respostas então. A gente agradece mais uma vez você, Narayana, e o Gustavo também, que está sempre aqui com a gente falando sobre essa questão dos riscos.